Que a misericórdia seja glorificada, querido irmão, querida irmã, agora e para sempre. Hoje, na Sagrada Liturgia deste sábado, finalizando, portanto, a segunda semana da Quaresma, nos é apresentada a temática da misericórdia de Deus. Na primeira leitura, tirada, portanto, do profeta Miqueias, o capítulo 7, versículo 14 e seguintes, nos apresenta, pela boca do profeta, um Deus que é pura misericórdia e que não guarda rancor, não guarda ressentimento do pecador, do homem que fracassou, do homem que se deixou levar pela sua miséria, pelo seu pecado, mas o perdoa e o acolhe e o quer conduzir. Já isso na primeira leitura. No Evangelho de hoje, nós temos então em Lucas, o capítulo 15, versículo de 1 a 3 seguintes, a história do filho pródigo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e os pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Eles diziam: este homem acolhe os pecadores, faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo o que tinha, tudo o que possuía, com prostitutas, com bebedeiras. Quando então já não tinha mais nada, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidades. Então foi pedir um trabalho a um homem, a um fazendeiro. E este lhe deu um trabalho exatamente para cuidar de porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que esses porcos comiam, mas nem isso lhe era permitido. Então caiu em si e disse: quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para o meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados, pai. Então ele partiu e voltou para o seu pai. Quando ainda estava longe, o pai o avistou e sentiu compaixão do filho. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o, beijou-o, cobriu-o de beijos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, Miqueias, o profeta Miqueias, ele está vivendo exatamente junto aos israelitas, ao povo de Deus, um momento muito crítico, um momento extremamente grave, em que o povo se deixou por demais levar por tudo que era material, humano, se deixou levar, portanto, pela revolta, pelas impurezas do seu coração, se distanciou, por fim, da Torá, dos mandamentos do Senhor. Exatamente por conta de tudo isso, um povo que foi massacrado, um povo que em grande quantidade foi morto nas guerras, etc. E restou só um pequeno rebanho, só um pequeno grupo daquele povo. E é aqui, nessa situação de grande calamidade, que o profeta ora. O profeta ora a Deus, pede por esse povo. E ele diz exatamente no versículo 14, apacenta teu povo, Senhor, com o cajado da tua autoridade, o rebanho da tua propriedade, os habitantes dispersos pela mata e pelos campos cultivados. Ele vai dizer, Senhor, esse povo que ainda restou, cuida desse povo. E quando o profeta então ora, ele nos apresenta a Deus, ele nos apresenta como que ele vê Deus.
Então ele diz: Senhor, apacenta com o cajado da tua autoridade. Não é uma autoridade, queridos irmãos, opressora. Não é uma autoridade de um patrão para com o seu empregado, do juiz para com o réu. É uma autoridade que protege, uma autoridade que pega, segura e que vai conduzir por caminhos de salvação. Tanto é que no versículo 18 ele vai dizer assim: qual Deus existe como tu? Tu que apagas as iniquidades e esqueces os pecados daqueles que são resto de tua propriedade? Tu, Senhor, não guarda rancor para sempre. Tu és um Deus que ama e que ama com grande misericórdia. Então, queridos irmãos, esse é o Deus que nós somos também hoje convidados a acreditar, em quem nós somos convidados a confiar, a nos entregar. É um Deus que não guarda rancor dos nossos pecados. Lá, o profeta clamou por esse povo. E aqui, hoje, Deus nos apresenta a sua misericórdia em Jesus Cristo. Ele vai criar, portanto, a parábola do filho pródigo no evangelho que acabamos de ouvir. Meus irmãos, Jesus conta essa parábola exatamente porque ele foi questionado pelos sumos sacerdotes, pelos escribas, pelos homens da lei. Como é que ele poderia estar junto aos pecadores? Como é que ele, que se dizia filho de Deus, como é que ele se dizia santo, estava junto aos pecadores? Veja bem, Jesus comia junto aos pecadores, tomava refeições junto àqueles homens e aquelas mulheres. E isso deixava os sumos sacerdotes, os escribas, totalmente furiosos, porque os escribas e os sumos sacerdotes não concebiam o Deus de misericórdia que o profeta Miqueias concebia. Eles não conseguiam entender que Deus é esse Deus que usa de poder para proteger, para cuidar, como o profeta Miqueias entendia. Exatamente isso fez com que Jesus, então, ao ver esses homens revoltados com ele, por ele ser assim misericordioso com os pecadores ali da sua época, Jesus cria a parábola do filho pródigo. Veja bem, Jesus começa dizendo que o filho pediu ao pai a herança. E pedir a herança a um pai vivo era o mesmo que desejar a morte do pai. Era o mesmo que matar o próprio pai. E Jesus está dizendo, esse menino quis a morte do seu pai. O pai lhe deu a herança e ele esbanjou tudo com prostituta, acabou tudo que tinha e terminou, portanto, na sarjeta da vida. E lembrando aqui, faço um parênteses, a São Paulo, Porque São Paulo vai dizer que o preço do pecado é a morte. Exatamente isso. O filho acabou na miséria. Acabou numa miséria tão grande, tão grave, que na fome desejou comer a comida dos próprios porcos, os quais ele foi incumbido de cuidar. E nem isso lhe foi dado, lhe foi permitido. Tudo isso é para frisar para nós a miséria em que terminou aquele filho que desejou a morte do pai, pegou a herança e se distanciou do seu pai. Foi para o mundo. Aqui nosso Senhor está dizendo, olha que miséria este menino chegou, por conta da sua maldade, por conta exatamente da sua luxúria, por conta exatamente do seu pecado. Olha onde ele terminou. E o bonito de tudo isso é que quando esse menino então disse, meu pai tem tanto e eu aqui na miséria, eu vou voltar para o meu pai. Ele voltou ao pai. E o pai não deixou nem que ele se aproximasse, correu ao seu encontro. E o abraçou e o cobriu de beijos. Veja bem, esse menino está nessa miséria, esse menino que desejou a morte desse pai. E o pai tem um amor maior do que a sua miséria. O pai tem uma misericórdia maior para com ele, para com esse menino, maior do que a sua miséria.
e o acolhe e o perdoa. Depois vocês vão ver mais para frente, versículos para frente, que o pai então faz uma grande festa, lhe dá um anel novo, sandálias novas, vestes novas, mata o melhor do seu rebanho para festejar, porque ele estava morto e voltou à vida. É assim que Jesus está dizendo para os fariseus: eu vim para salvar. Eu vim exatamente para a miséria dos homens, para tirá-los dessa miséria. Eu não vim para condená-los, eu não vim para oprimir mais do que eles já estão oprimidos. Eu não vim para ser juiz, porque eles precisam não de um juiz, eles precisam agora de amor, compreensão e misericórdia. Eu sou tudo isso para eles. Queridos irmãos, somos nós, agraciados por um Deus tão cheio de amor. Então, que não haja pessoas que cometeram pecados tão graves que não aceitem esse Deus de misericórdia. Não haja pecadores que se distanciaram tanto e se sentem tão miseráveis que não aceitem esse Deus que quer abraçá-lo, que quer beijá-lo, quer perdoá-lo, quer trazê-lo de volta. Aceitemos esse Deus de amor e sejamos também uns para com os outros, amor e misericórdia, compreensão e abraço. Que nós possamos, portanto, testemunhar ao mundo que o nosso Deus é este Deus que perdoa, que abraça, que salva. Fico por aqui, que Deus te abençoe.